A primeira história desta tarde é a história deste senhor, o Álvaro. O Álvaro é um homem que vive sem estômago. Como é que é possível viver sem estômago? Certamente estará a perguntar. Mas então comecemos pelo início e vamos conhecer toda esta história. É a história de uma vida. Em 2016, eu estava-me a preparar para embarcar de novo. Eu trabalhava em navios de cruzeiros oceânicos. E num dos exames médicos regulares, que temos que fazer a partir dos 50 anos, uma vez por ano, achei que devia fazer uns exames mais rigorosos e fiz uma endoscopia ao estômago. Bom, uma surpresa. Não tinha sintomas, mas encontrei uma surpresa. Tinha um cancro no estômago. O cancro chegou até mim e eu não fazia ideia do que isso era. E era sempre alguma coisa com os outros. Não é? Era um drama dos outros. E foi preciso aprender. Foi preciso aprender que desta vez era comigo. E aprender o que era isso e o que é que poderia acontecer. Realmente foi muito difícil contar à minha filha este diagnóstico e o que estava a passar. E eu não o revelei logo na altura. Foram precisos alguns meses para lhe contar, porque queria protegê-la. Até porque a mãe, que faleceu em 2020, teve um problema também semelhante e ela estava a vivê-lo com grande intensidade. Eu convidei para almoçar e a uma altura disse: olha, Teresa, amanhã vou ser internado, tenho um cancro no estômago. E a partir daí foi muito difícil, não é? Porque ela, lembro das palavras dela, também tu, pai, não chegava à mãe. Porquê é que nos acontece tudo isto a nós? A dela era, a mãe, realmente a situação era grave, a minha, eventualmente, ia ser também o mesmo. E ela, provavelmente, imaginou que num curto espaço de tempo não teria os pais, não é? Foi preciso 3 consultas no hospital, mais uma série de exames bastante complexos, para haver uma reunião com a médica e ela dizer-me frontalmente: o seu caso é grave, é assim, optámos retirar o estômago inteiro. E fez-me um desenho mesmo, um desenho do estômago, vamos cortar por aqui, o estômago inteiro. E eu, ignorante, o estômago inteiro, como é que eu vou ver sem estômago? Quando nós temos estes problemas, não nos preocupamos se ficamos sem um dedo ou sem uma mão, ou nestas alturas nós falamos vou sobreviver. Vou estar cá e vou continuar. E essa foi a questão. E eu sempre olhei para a questão deste género. Vou sobreviver. Boa. Fiquem com o estômago. E tanto sobreviveu que está aqui. É verdade. E com qualidade de vida. Mas já lá iremos. Seja bem-vindo, Álvaro. Deixe-me conhecer um bocadinho a sua história de vida. Portanto, é filho de pais beirões. Exatamente. Da Beira Baixa? Exatamente. Contudo, não nasceu na Beira Baixa. Não, nasci em Oeiras, meus pais vieram da Beira Baixa porque a vida era difícil, à procura de trabalho, à procura de futuro, e eu já nasci em Oeiras. Há 58 anos? 58 anos, exatamente. E pronto, e a história começa aí. Nasci em Oeiras, vivemos perto de Paço de Arcos. Em Vila Fria? Em Vila Fria, exatamente. Sim. Como é que era a vida em Vila Fria há 50 anos? Foi uma vida... Para mim foi fácil, que era uma criança. Para os meus pais foi muito dura. O pai com 2 empregos, trabalhava... Chegava... Era uma criança, penso que é o mais novo de 4 irmãos, não é? Exatamente. Vivíamos numa zona que não tinha estradas, não tinha alcatrão, não tinha água, não tinha saneamento, não tinha eletricidade. Portanto, foi crescer assim. A minha mãe ia lavar roupa a 1 km de distância, com alguidar com roupa. 1 km? A 1 km de distância. E a pé e voltava a pé? A pé. O meu pai trabalhava de manhã à noite, nós já não ouvimos por deitarmos e, portanto, só ouvimos um pouco aos fins de semana. Foi uma vida não dura para mim, para eles. Eu tenho uma imensa admiração pelos meus pais por isso. Foram muito corajosos, sair da zona da Covilhã à procura de um futuro melhor e passarem tudo aquilo para nos criar. Nós, como crianças, passámos por tudo aquilo. Era uma história como qualquer outra. Certamente que o objetivo deles também era dar-vos ferramentas para que vocês tivessem um outro caminho na vida que não propriamente com a dureza que eles experimentaram. Andou na escola, claro. Sim. Mas começou a trabalhar cedo. Nós éramos... O Álvaro e era os um irmãos. tempo que não havia brinquedos, não havia mesadas, não havia... Portanto, nós... E os brinquedos eram inventados com o que havia à mão. Era muita brincadeira de rua entre nós. E depois, assim, quando chegámos aos 10, 11 anos, começámos a ver um pouco, já havia a televisão, umas leves, umas calças, uma ganga, uns ténis e o dinheiro para isso. E já gostávamos, já tínhamos uma paixão. Então, o primeiro emprego foi aos 12 anos a trabalhar nas obras.
Foi aí Mas que... conciliando com a escola ou deixou a escola? Sim. Conciliando com a escola. Só aos fins de semana. Porquê? Naquela altura... Mas isso, trabalhar nas obras, o que é que uma criança de 12 anos faz nas obras? Opa, é muito, muito interessante. Nós fazemos sempre o pior trabalho. Porquê? Que naquela altura não havia aquelas botoneiras com o botão já feito. Então era tudo feito à mão. Aquela massa toda para fazer aquelas placas, as placas que faziam os pisos dos andares, eram todas feitas à mão e normalmente aos fins de semana, porque era preciso muito mão de obra, muita gente a fazer massa, outros a carregar os baldes. Todo dia a subir e a descer com baldes. Nós, os miúdos, era isso que fazíamos, os baldes. E que sonhos é que tinha esta criança de 12 anos? Ainda por cima com a praia tão perto e com uma paixão, ao que julgo saber, que cedo apareceu pelo mar. Sim, nós éramos meninos de praia, não é? Apesar de vivermos a 4 km da praia, íamos a pé para a praia, vivíamos na praia, o mar... Portanto, todos os tempos livres eram passados na praia? Sempre, todos. Com bom tempo, claro. Exatamente. E às vezes com mau tempo, até a chover nós íamos à praia e tomávamos banho. Éramos uns miúdos mesmo... eram tempos realmente diferentes. Muita ligação, muita vida em grupo, era muito coletivo e era muito, muito interessante. E realmente esse mar deixou sementes. E depois, mais tarde, elas foram desabrochando e foram mostrando que estavam lá há muito tempo. E a história, a vida foi como um livro. Mas se perguntassem aquela pergunta estafadíssima a uma criança, o que é que tu queres ser quando fores grande? Se lhe perguntassem quando tinha 12, 13 anos, qual seria a sua resposta? Lembra-se? Queria uma vida melhor. Era isso. Não tinha nenhuma profissão que quisesse. Queria uma vida melhor. Ambicionava sair, eu sentia que estava numa caixa, tinha a percepção do mundo. Havia mais mundo numa para caixa, além de Vila Fria. Havia um mundo imenso e que me estava vedado, porque nós onde estávamos tudo era distante. E esse mundo começou a abrir quando fui para Belém, para a escola secundária. Aí entramos em Lisboa e é um choque, porque conhecemos aqueles meninos de Lisboa e nós enfim, quase agricultores, é verdade, a 20 km de Lisboa, mas era assim, uma grande separação. E foi um choque e foi então a caixa começou a abrir. Começou a abrir e essa vontade de ir mais longe fez-me começar a trabalhar mais cedo, porque para alimentar esses sonhos era preciso trabalhar. E não era trabalhar os meus pais. Em que áreas? Bom, comecei... Até à idade de ir para a tropa, portanto, até aos 20 anos. Pronto, 12 anos foi aos fins de semana, aos 17 anos passou a ser efetivo, fui para as obras mesmo. Então continuou nas obras? Exatamente, continuei porque era o que havia, não havia hambúrgueres, não havia nada, não havia alternativa, não havia centros comerciais. Foi há 50 anos, claro que não. Não havia, os meninos se queriam, era obras, era a construção que havia. Também apanhámos caracóis e íamos vendê-los aos restaurantes, aos cafés. Claro. E era assim, éramos muito criativos, muito desenrascados. Então foi as obras. Depois das obras passei por uma fábrica, porque não chovia na fábrica. Ainda me lembro, uma fábrica gráfica, e éramos, pronto, operário. E tive lá 2 anos. Mas eu sabia que a caixa ainda era muito fechada, mas mesmo muito fechada. Fui percebendo que a caixa era cada vez maior lá fora. E quando vi uma oportunidade foi o serviço militar. Mas o que é que fazia com que você quisesse rasgar horizontes? Era a televisão que via? Era livros que lia? Ou era apenas o contacto com outras pessoas? Era a imaginação, era a inquietude que ainda hoje tenho, a curiosidade. Eu considero que não me larga e eu recomendo a todas as pessoas, sejam inquietos, sejam curiosos, porque a vida é mesmo isso. Eu acho mesmo curiosidade que é das maiores qualidades. É isso mesmo, é assim que temos que viver a vida. Não é sempre a tentar ver um pouco mais além. Eu hoje digo à Paula, a minha esposa, digo, metade de mim está aqui, mas a outra metade está em 2030. Com certeza. Eu tenho a minha máquina do tempo. O passado já é passado. Exato. E é assim que eu vivo. Metade de mim está sempre um pouco mais... Já que me fala da Paula, falemos do seu primeiro relacionamento, da mulher com quem se casou e de quem tem uma filha, a Teresa. Surge antes ou depois da tropa, esse namoro? Surge depois da tropa. Portanto, aos 20 anos, tropa. Tropa. Exército? Paraquedismo, com muito orgulho, 2 anos. Sim. Fantástico, adorei. Saí da tropa porque era o tempo limite e fui à tal fábrica onde trabalhava e perguntei, posso trabalhar de noite porque quero estudar de dia, eu quero ir mais além. Eu não vou ficar numa fábrica toda a vida. Não é que tenha algo contra isso, mas eu quero ir mais além. E sabe o que é que me disseram? Não, porque tu vais estudar, já não voltas para cá. Portanto, nós aqui não somos nenhuma instituição de caridade. E eu despedi-me naquele momento. E então continuou a estudar? Acabei o 12º ano, na altura, já depois da tropa, com muita luta. Portanto, ali por volta dos 22 anos? Sim. E fui para a Escola Superior Náutica Infante do Henrique, em Passos de Arcos. E foi então... Ligação ao mar. Exatamente. E concluí o meu curso lá, de oficial da Marinha Mercante, com muito orgulho. Foi um ponto... Se a vida militar foi um ponto de viragem,
transformou-me completamente, abriu o mundo de uma forma que eu não conhecia e deu-me essa coragem. A Escola Náutica fez a segunda parte. Então aí é que abriu mesmo o mundo. Então quando é que surge aqui na sua vida, e agora já falando da vida amorosa, da vida afetiva, quando é que surge a mãe da Teresa? A mãe da Teresa surge quando eu fui fazer uns exames, na altura é preciso fazer uns exames para as candidaturas para a escola. Eu conheci numa fila que havia para uns exames e meti-me com ela e começámos a sorrir. Ela sorria muito, eu também sorria muito e apaixonámos. Você ainda hoje sorri muito e ainda bem. Agarra a vida com um sorriso. É isso. É um bom estratagema, realmente. E foi apaixonaram-se, assim. Casaram e veio a Teresa. E veio a Teresa em 1994. Preparadíssimo para ser pai? Com muita vontade de ser pai? Talvez nunca fui dessas pessoas, nunca fui assim. Nunca teve planos de ser pai? Não. Foi tudo muito natural, as coisas foram acontecendo. Nunca houve um plano, para ser franco, não houve um E plano. o que é que sentiu quando tomou pela primeira vez a Teresa nos braços? Milagre. Aqui entre o milagre. Teresa, sente-se aqui junto ao seu pai, seja bem-vinda. Vou levantar-me porque é uma senhora. Sente-se. Muito obrigada. Olá, obrigado eu. Pode sentar junto ao pai. Este casamento durou quantos anos? 8 anos. Sim. Isto quer dizer, quando se dá a separação, quando se dá o divórcio, portanto, temos a Teresa muito jovem. 8 anos. 8 anos. Tinha 8 anos. E ficou a viver com a mãe, Teresa? Sim. Como é que lidou? Os pais separados aos 8 anos é complicado. Os meus separaram-se aos 3, eu não tenho memória alguma deles juntos. Portanto, é-me fácil, ou foi-me fácil. Como é que é lidar com a separação dos pais aos 8 anos? Acho que foi muito complicado, como disse, sobretudo porque eu tinha uma relação muito próxima com o meu pai. E porquê essa relação próxima? Porque, lá está, ele é menina do papá, ele é só sorrisos, era com ele que eu fazia os disparates, as brincadeiras, que levávamos o cão a passear. Ele não era o disciplinador, não, era a mãe? Sim. Sim, os papéis estavam trocados tradicionalmente. Totalmente. Que coisas é que gostava de fazer com o pai? Íamos andar de moto, jogávamos PlayStation ou Xbox na altura. A paixão pelo mar, passou-lhe ou não? Passou-me. Isso não foi muito convincente. Não a nível profissional, mas claro. sem dúvida que sou uma apaixonada pelo mar, pela vida do mar, pela biologia marinha e sem dúvida de estar no mar. É uma sensação de paz e de leveza que não existe em mais lado nenhum. Mas, Teresa, a partir do momento em que fica a viver com a mãe, depois como é que mantém a relação com o pai? Regularmente encontravam-se? Sim. Aliás, eu tenho muitas memórias com o meu pai, porque ele ia-me buscar quase todos os dias à escola, ou ao OTL, como nós conhecemos, e depois deixava-me em casa da minha mãe, passávamos os fins de semana também juntos, e portanto lembro-me perfeitamente, lembro-me dos nossos pequenos almoços, as bolachinhas da aveia que comíamos. Tínhamos muitas atividades que fazíamos juntos, gostávamos muito de passear e, portanto, este senhor, o Álvaro, nunca foi um pai de pronto, fica a ver televisão e eu vou fazer as minhas coisas. Não, foi um pai presente. Muito presente, não é? Muito presente. E apesar de se ter divorciado, não se divorciou da filha, claro. Não, que é isso que se pretende. Exatamente. E depois como é que, uma vez que sai de casa, porque é o Álvaro a sair de casa, como é que se reorganiza? Profissionalmente, efetivamente já lá iremos. Ok, profissionalmente continuei. Eu tinha criado uma empresa em 1993 De e quê? continuei. Uma empresa ligada a sistemas de engenharia e construção e arquitetura. E, portanto, era o sócio fundador e continuou. A empresa continuou. Eu saí de casa, fui viver, arrendei uma casa e fui viver para algum lado. Precisava desse espaço e precisávamos nós todos desse espaço a procurar algumas respostas. Encontrou as respostas dentro de si? Encontrei. As que pretendia? Encontramos. Foi bom, foi muito bom. Nós ficámos sempre amigos. E claro, a Teresa sabe, sempre não havia amigos. razão para continuar. Exatamente. E percebemos que era melhor assim, que éramos todos mais felizes estando assim. Portanto, éramos mais felizes como amigos do que de outra forma. Se calhar, muitos juntos acabámos por sofrer e foi a melhor opção. Chegámos a essa conclusão, para ti foi o divórcio. Mas a sua vida é muito interessante, Álvaro, porque a sua vida é feita de começos e recomeços, porque este negócio de que me está a falar também já não o tem, portanto, também o deixou. Exato. Passados alguns anos. Exato. Deixei um pouco, não foi por minha vontade. Em 2008 houve uma grande crise financeira global, sim, senhor. que teve um impacto na construção e na arquitetura, que era o meu negócio.
E eu tinha na altura já 15 colaboradores. Aliás, é a primeira grande crise. Exatamente. Foi muito duro porque nós estávamos totalmente expostos. Foi de 2008 ali até 2010, 11. Exatamente. E eu tive que fechar a empresa em 2012. Fui emagrecendo a empresa, libertando pessoas, pagando as indemnizações, mas mesmo assim o ritmo era tão acelerado que não foi possível. E a empresa fechou em 2012. Como é que lidou com isso? Como é que lidou com esse, não digo fracasso, mas com esse fechar de um ciclo? Para mim foi uma revelação, não estava à espera, não tinha isso na ideia, mas comecei a perceber... Mas foi abaixo ou não foi abaixo, emocionalmente? Não fui abaixo, até porque a empresa fechou em novembro, em janeiro já estava a estudar na Escola Náutica. Já estava a estudar na Escola Náutica, já tinha o meu plano, ok. Fecha-se uma porta, abre-se uma janela. E fui-me matricular, e em janeiro... E é você que fecha a porta e abre a janela ou acredita que é uma força superior que o faz, como diz o povo? Eu considero-me um instrumento, sempre. Aliás, acho que a vida vai-se revelando. Eu disse como diz o povo, mas eu estou incluído no povo, apesar de ser agnóstico, portanto... Sim. Olha, como hoje estar aqui, por exemplo, a vida é um mistério. Hoje, quem diria que iríamos estar aqui, não é? E o que é que será amanhã a vida? E eu acho que foi sempre assim. Sempre aprendi a aceitar. E o que me parece, eu rapidamente procuro, se é um desafio, eu quero ver onde é que está a oportunidade. E a melhor forma de o fazer é aceitar rapidamente. Então, e indo para a Escola Náutica, portanto, que ferramenta é que foi obter? Que curso? Fui atualizar o meu curso de oficial da Marinha Mercante, que já tinha feito, iniciado em 87. Portanto, precisei de atualizar durante um ano. Portanto, fiz aqui uma travessia no deserto. Larguei tudo e felizmente tinha algumas poupanças e foi o que me permitiu fazer essa travessia. Atualizei com mérito, fui novamente um excelente aluno. Atualizei tudo o que tinha para aprender e um ano depois embarquei pela primeira vez como praticante, como estagiário, com 49 anos. No primeiro navio onde eu entrei, eles pensavam que eu era um espião. Como é que você é estagiário? Saber que espiar é um espião, não é normal. E lá fui eu aprender, sempre curioso, sempre inquieto, e foi a minha sorte. E já existia na sua vida a Paula Ruivo? Nessa altura? Já. Então como é que surge aqui o segundo amor da sua vida? Bom, eu tinha conhecido a Paula... Ou o terceiro, porque entretanto já cá estava a Teresa. Exato. Sim. A Paula, eu dava muita formação na minha empresa. Foi assim que começámos com formação. E um dos cursos de formação que eu dei, a Paula foi aluna. Um curso técnico de desenho, e ela tem muito feito, em ilustração. Conhecemos. Entretanto, ela seguiu a sua vida, eu segui a minha. Mas achou-lhe graça na altura? Achei muita graça. A Teresa mas eram tempos diferentes. A Teresa estava quase a nascer, portanto, e a vida seguiu o seu rumo. Mais tarde, depois de 2000, já estava divorciado. Mas achou-lhe graça, mas estava casado, portanto, quase, com certeza. Exatamente. Sim. Depois apareceu o Facebook, não é? Aquelas coisas, e aparece a Paula no Facebook, por proximidade, porque vivíamos até perto. E ela estava mais ou menos livre, eu estava livre, já estava divorciado e continuava a viver sozinho e andava assim a descobrir o mundo ou a tentar perceber o que iria ser a minha vida. E encontramos-nos e foi o momento certo. Passado então é o momento estávamos... certo nesta conversa para fazer entrar a Paula. Como isto é só senhoras hoje, vou ter que me levantar muita vez. Deixe estar, eu é que me tenho que levantar. Olá Paula, seja bem-vinda, sente-se aí ao pé da sua enteada. Como é que ela é como madrasta? Não, o nome madrasta não assenta. O nome é terrível por causa da Branca de Neve e da história da Rainha Bruxa. Exatamente. Agora, cá está, mas vocês começam uma relação e não tarda você anda pelos mares, portanto, não tardam as ausências quando vocês começam a viver juntos, não? É verdade. Aliás, repare, quando fui para a Escola Náutica, eu procurava um futuro e quando fechei outra empresa disse o que é que eu vou fazer? E falei comigo próprio e disse o que é que me apaixona, o que é que me faz vibrar, o que é que me faz sair da cama com energia e com essa alegria. É o mar? E o mar e o oceano, veio aquela semente e disse é por ali que tu vais. E foi. E a partir daí eu tornei-me azul. Azul porque já não faço mais nada que não seja azul. Pronto, fui para a Escola Náutica, a Paula concordou, sabíamos que ia ser assim, eu não sabia o que era embarcar num navio, vim a descobrir depois. Mas eram navios de cruzeiro? É, navios de cruzeiros. O primeiro embarque foram pode passar 6 meses. Pois, 6 meses. Mas depois também ficam cá muito tempo, não ficam?
Normalmente 2, 3 meses. No meu caso foi assim. Hoje em dia já há contratos em que se trabalha, por exemplo, um mês em casa. Portanto, já é muito mais humano, é muito mais fácil, mais apelativo. Mas no meu Paulo, tempo isto foi era diferente. complicado. Peço desculpa de interromper. Paulo, isto foi complicado para si. Portanto, ter um casamento, para mim, é como se fosse um casamento, uma união de facto, e ter o companheiro 3 meses, 6 meses fora. Ao início foi um bocadinho. Pois, foi, porque isto coincide quase tudo com o início da vossa relação, não é? Não, nós já estávamos juntos há mais tempo, Sim. até antes da empresa fechar. Mas era uma alternativa que tínhamos arranjado de vida e ao início foi de facto um pouco complicado. Mas depois o tempo foi passando e eu continuei com a minha vida e íamos comunicando. O que é que a Paula faz? Nós atualmente temos um projeto Isso em eu comum. sei, isso é atualmente, eu digo Sim. naquela altura. Naquela altura. Eu já vou chegar aos tempos atuais. Naquela altura estava a dar aulas de desenho e pintura. Daí as ilustrações no livro Máximo Azul, sim. O que é encantou neste homem? É tudo. Mas sim, a sua forma de ser, de olhar para a vida. Há aqui uma forma muito positiva, Sim, muito sim. risonha de olhar para a vida, não é? De olhar para cada momento da vida. Sim, e muito criativo, muito. Sempre a olhar para o futuro, sempre lá à frente, sempre cheio de projetos, cheio de ideias. E ultrapassando os obstáculos. E os primeiros sintomas surgem num navio de cruzeiros, numa dessas viagens. Exatamente. Estávamos em que ano, mais ou menos? 2015, 2015, e realmente estava nesse embarque e senti dificuldade em comer, vómitos e logo... Nunca tinha sentido nada parecido. Nada. E logo dentro do navio nós temos hospital. Sim. Pronto, fui logo ao hospital e identificaram que era uma bactéria, na altura. Pronto, foi tratado... No estômago? No estômago, exatamente. Mas, porque eles têm mecanismo para fazer análises. Tomou antibióticos, certamente. Sim, antibióticos, e recordo-me que até andava, pronto, andei 3 dias ali a ser muito bem acompanhado e passou. Pronto, passou. Mas depois À partida teria matado a bactéria. Sim, e foi o que a médica disse e passou. Depois voltei para a terra, minhas férias, depois ia embarcar novamente já mais tarde e como temos de fazer os tais exames médicos rigorosos... Antes de embarcar faz sempre exames médicos? Uma vez por ano temos que o fazer. Não é, mesmo que não dependa da data do embarque, é por regulamentar. Sim. E eu É um check-up. Exatamente, muito rigoroso. E eu levei aquilo a sério e disse, não, eu vou embarcar outra vez, já passei mal da outra vez, vou fazer aqui uma endoscopia e coordenei com a médica de família e foi. E no dia 17 de fevereiro, ia embarcar em março, fui fazer a endoscopia, entrei sorridente como estou agora e quando a anestesia passou, tinha uma médica à frente, assim, a olhar para mim mais séria, não é? E eu percebi que algo não estava bem. Foi assim, percebi não foi por ela me ter dito, porque eles fizeram uma biópsia, mas ela própria também não sabia. Fizeram a biópsia, foi por um laboratório, então nós vivemos 5 dias à espera dos resultados. Mas ela disse logo, isto deve ser mau. Portanto, tivemos aqui 5 dias para abrir a primeira carta. Isto, por um lado, foi muito duro, mas, por um lado, ajudou-nos imenso. Porquê? Foi gradual. Foi tudo assim muito suave. Tudo a parecer suave. Não foi, você tem um mês de vida, não ou foi como às vezes sim. nós vemos. Não foi assim. Não foi Mas assim. só passados esses dias é que soube o que é que tinha? Soubemos, abrimos uma carta, fui ao laboratório, eles também entregaram só a carta, não é? Eu tinha o carro, isto foi em Lisboa, tinha o carro estacionado, a Paula estava à minha espera, sentámos no carro, abrimos a carta. Carcinoma? Exatamente. E eu próprio também era ignorante, nem percebi muito bem, ou não queria perceber. A Paula se calhar percebeu melhor que eu. Percebeu, Paula? E foi, viemos para casa, fiz um scan desse relatório, mandei para a médica de família, ela respondeu-me logo, isto é mau, vou já encaminhá-lo para o hospital. 17 de fevereiro, repare, no início de março já estava a ser acompanhado. Estamos em 2016. 2016. 17 de fevereiro, 22 de fevereiro saiu o resultado, médico de família, primeira consulta logo em março, segunda consulta em março, logo com exames. E logo no Hospital Fernando Fonseca? Exatamente. Com a doutora Maria Jesus Oliveira. Jesus Oliveira, no hospital mais conhecido por Amadora Sinta, Fernando Fonseca. Extraordinariamente bem recebido, bem tratado. Foi incrível. Eu não sei se foi sorte minha, mas eu senti-me no céu. Porque a doutora sabe fazer, sabe ser, sabe executar e sabe acompanhar. Sabe liderar. As frases são suas. Exatamente. No livro. Exatamente. E merece uma homenagem, ela. Sabe que eu acho que é uma questão de sorte, apanharmos a médica ou o médico certo.
É verdade. E isto não tem a ver nem com públicos nem com privados, tem a ver com os médicos. É verdade. Não é? As pessoas. É. As pessoas é que As pessoas, contam. é. É isso mesmo. É que fazem a diferença. Exatamente, são as pessoas. Quando soube que tinha um cancro no estômago, como é que lidou com isto? Olha, tinha duas opções. Ou me revoltava e dizia, e lutava e esperneava, e eu percebi muito rapidamente, isto foi uma questão, eu acho que foi de horas, e eu percebi que não era por aí, era aceitar era a solução. Eu percebi que tinha que aceitar o mais rápido possível e ser forte, porque quem ia sofrer mais não era eu, era a Teresa, a Paula, minha família. A Paula soube no mesmo momento, Sim. porque abriu a carta. Quando é que a Teresa soube? A Teresa soube na véspera do meu internamento, soube no dia 29 de março. Eu nunca lhe contei para a poupar. E porque a Teresa estava numa fase muito difícil, não é? Porque a mãe da Teresa estava com cancro da cancro da muito mama, agressivo. penso. Não era da mama? Não, era um osteosarcoma. Ah, sim, peço desculpa. Não, sem problema. É, muito difícil. Foi uma pessoa que sofreu muito, mas mesmo muito, já por faleceu, um período longo. Faleceu em 2020, em fevereiro. E a Teresa estava no meio a viver isso com grande intensidade. E foi como ela disse, mais um caso deste achei que não era justo, não era correto. E optei por viver isso com a Paula. E fomos companheiros, como eu fui a espada, ela foi a bandeira. Continuamos a ser hoje. E é assim que enfrentamos a vida. Então a Teresa só soube, mas a Teresa soube do cancro na altura em que vai ser operado ou antes? Soube um dia antes. Ela soube no dia 29, eu convidei-a para almoçar. Fomos a um restaurante muito simples. Mãe Martins. Assim, em Mãe Martins, muito calmo. Fomos lá para um cantinho, só eu e ela. E almoçámos. E houve um momento certo em que eu disse, Teresa, olha, tenho um cancro no estômago. E foi aí que a Teresa caiu, partiu-se em pedaços à minha frente. Foi muito difícil. Ela lembro perfeitamente das palavras dela. Também tu, pai. Não chegava a mãe. Porquê é que nos cai isto tudo em cima? E foi... Alguém tem o telefone aí? É que não é o meu. Há aqui uma interferência, mas não é do meu. Ninguém tem telefone aí. Tenho, mas está desligado. Mas eu vou... Não, também aqui também não é. Não. E foi assim. Portanto, ela soube ao almoço da véspera. Portanto, eu fui para o hospital no dia 30, às 6 da tarde. Quem me levou foi a Paula e o pai. Foi um momento único. É um momento sempre muito difícil, essa despedida. Quando nós vamos para algo que não sabemos o que é, mas ia muito confiante porque eu sabia que aquele hospital havia ali uma luz, havia ali uma energia muito boa e ninguém me viu a recear ou a tremer. Eu sabia que tudo ia correr bem. Sempre, nunca deixei de acreditar. E assim foi. Ó Teresa, como é que é gerir esta situação de ter os dois pais a atravessar por um problema sério de saúde, não é? Não lhe sei responder. Porquê? Porque até hoje acho que ainda não sei gerir muito bem. Portanto, acho que os dias foram passando e os meses foram passando e o tempo foi passando. Mas o que é que acho sentiu? Uma grande revolta. E pediu ajuda técnica? Não. Foi abaixo, não foi abaixo? Deve ter ido abaixo. Sim, e como é que se totalmente. recuperou? Por si própria? Ou quando diz que ainda não digeriu ou ainda não geriu, ainda há aí coisas, ainda há aí pontas soltas? Sim, ainda há muitas pontas soltas, mas felizmente temos uma família que ajudou muito, que suportou muito, que apoiou bastante. E nós também, como seres humanos, temos mecanismos de defesa, não é? Eu apoiei-me, se calhar, muito no estudo e no trabalho. O que é que faz a Teresa? Eu sou consultora, neste momento trabalho numa startup, portanto estou muito contente, sempre foi o meu sonho e sempre gostei de estudar, portanto também estou a fazer o mestrado ao mesmo tempo. E acho que eu, como sempre fui mais reservada, não expus muito nem ao meu pai, nem à minha mãe, nem a ninguém Sofreu calada, sofreu em silêncio. Sim, exatamente. Isso às vezes tem repercussões no... Pois é. Mais adiante. Exatamente. Se precisar de ajuda, não Exato, é não sempre bom esqueça. falar. É sempre bom falar com quem sabe depois ajudar, não é? Sem dúvida. A doutora Maria Jesus Oliveira foi muito franca consigo perante a situação da retirada do estômago. É verdade. Totalmente. É verdade. Nunca mais esqueço esse dia. Foi absolutamente impressionante a forma como ela lidou. Da esterectoctomia total. Exatamente. Mas aquela reunião em que ela me comunicou essa decisão, a preocupação dela, chamou-me uma sala, sentámos numa mesa como uma reunião.
e começou, uma folha de papel começou a desenhar e a preocupar, os pormenores técnicos e eu a ouvir, ignorante completamente. E eu aí ouvi, ela perguntou-me, agora, o que é que acham? Concorda? Vamos precisar que assine um papel. E eu disse, dê-me o papel para assinar. E ela não quer pensar duas vezes, não quer falar com a família, consultar, ter um segundo parecer. Não. Eu confio em vocês, vocês é que sabem o que é que eu tenho a dizer. Posto nas mãos deles. Exatamente. Até era uma falta, eu disse, era uma falta de respeito estar agora aqui a dizer que quero uma outra opinião. Não, vocês é que sabem. E para mim a Maria Jesus Oliveira não é só Maria Jesus, é o hospital inteiro. Porque eu sabia que eles tinham reunido anteriormente. Portanto, vamos embora. E ela não aceitou e disse, não, vá falar com a sua família e de volta daqui 1 hora. Eu fui, a Paula estava lá embaixo, sentámos 1 hora, bebemos um café, falámos, a Paula concordou, eu voltei, papel para assinar. E foi. Mas porquê? Porque eu senti que estava nas mãos certas, senti acima de tudo liderança. Eu acho que nós precisamos disso. Senti que íamos fazer trabalho de equipa, senti uma pessoa que estava ali para irmos fazer um caminho lado a lado. E eu senti-me, sinceramente, um privilegiado. Quando acorda da operação, já não tem o estômago. É verdade. Doutora Maria Jesus Oliveira, faça favor. Seja bem-vinda. Olá, Manel. Olá, como está, minha senhora? Quando se chega a uma situação destas, é porque o cancro estava disseminado por todo o estômago? Não, Não? de todo. Porque por vezes retira-se o tumor, tira-se parte do estômago. Porquê que foi esta a opção sendo a mais radical? Sim, o cancro do estômago, o mais comum é o adenocarcinoma, que era o caso do Álvaro, e é um cancro bastante agressivo. E há 2 opções, ou se faz uma gastrectomia subtotal ou uma total, e isto é A baseado... subtotal é tirar parte do estômago, é isso? A maior parte do estômago. Sim. Deixa-se um reservatório. No caso do Álvaro, pelas características histológicas e de localização do tumor, a decisão foi efetivamente fazer uma gastrectomia total, dado que o tipo de cancro do Álvaro era um adenocarcinoma misto, em que células tubulares e células difusas, e as células difusas têm mau prognóstico e são células mais agressivas e, portanto, infiltram-se pela parede do estômago, o que podia haver o risco de, pouco tempo depois, haver uma remissiva. Uma remissiva Ou uma mesmo metástase. deixando as margens livres. E, portanto, nesses casos, está preconizado fazer uma gastrectomia E espantou total. à prontidão com que o seu paciente disse vamos para a operação? Sim, eu fiz questão que ele refletisse. Obviamente a decisão, isso é uma decisão conjunta, em reunião multidisciplinar, qual a decisão final, e foi essa que foi transmitida ao Álvaro, mas eu achava importante refletir e transmitir à família exatamente isso, antes de assinar o papel, que fosse uma coisa mesmo partilhada e consciente, antes de ser... não digo impulsiva, mas que fosse refletida. A partir do momento em que a operação, a intervenção cirúrgica, portanto, decorre, neste caso não foi preciso fazer tratamento algum de quimioterapia, pois não? Nem antes, nem depois. Não. Pelo tipo de tumor, ou seja, o diagnóstico pré-operatório era um T2 em termos de invasão da parede, não havia gânglios invadidos pré-operatoriamente e, portanto, não havia necessidade de quimioterapia pré-operatória. Na histologia final da peça operatória depois de ser operado, foi um estadiamento ainda melhor, foi mais inicial, ou seja, foi um T1A, o que implica ser um tumor no estádio 1 e, portanto, não precisa de mais tratamento a não ser um follow-up em consulta em termos de exame objetivo, análises... Doutora, eu acho que agora a grande dúvida na cabeça das pessoas é como é que se vive sem estômago. Sim. Obviamente, na cirurgia é feita uma reconstrução com o intestino delgado e esse intestino delgado vai se adaptando ao longo do tempo a fazer uma função de reservatório, como o estômago faz, e essa adaptação também tem a ver com a própria alimentação que vai sendo... Sim. Diferenciada a partir do momento em que há uma intervenção cirúrgica, não é? Sim. Inicialmente começa por ser o paciente é alimentado por sonda? Durante os primeiros dias não é alimentado, a não ser, hoje em dia, na altura ainda não Isto já foi há se dá. 5 anos, não foi? Há mais? Há mais, há 7. Há 7 Já anos. foi há 7, Já vai vai caminho de fazer 7. 8. Sim. Sim.
nem sequer se bebia água logo nos primeiros dias, agora já se bebe água, ou seja, porque a junção é a parte mais importante do pós-operatório, que tem que selar, digamos assim, Claro. corretamente para não haver complicações pós-operatórias e nos primeiros dias não comiam nem bebiam nada na altura, agora já se pode beber água, mas é tudo muito progressivo. Água, líquidos claros, depois... Papas, exatamente, tudo muito progressivo. Quando é que naquela altura começaram a ser introduzidos os primeiros sólidos? Quanto tempo depois? No final da semana, o Álvaro já foi logo no foi final da para semana. casa depois de ter conseguido comer já comida sólida, sim. Agora, as quantidades muito mais reduzidas, sim. Entretanto, passaram 5 anos, ao que julgo saber, teve alta médica, não foi? Exato. Com tristeza minha. Isto é... Porque eu estava Com a ser tristeza tão sua, isto bem... eu nunca escutei isto da parte do paciente. Mas vale a pena. Mas porquê? Quantas vezes é que tinha que ir ao hospital, quantas vezes é que tinha que ir à consulta da doutora Maria de Jesus? Olha, ao princípio era muito mais regular. Lembro que fixei que à volta de 3 meses. Depois passou para 6 e era mais ou menos isso que eu tenho memória. Porquê é que eu senti-me mimado? Ia lá, fazíamos análises, depois apresentava as análises. Eu tinha uma rede de segurança. É que nós não estamos livres de qualquer situação depois. Sentia-se protegido? Protegido, mimado, acarinhado. Quando fui à consulta e o médico, já não foi a doutora, foi um outro médico que estava, e ele me deu alta, eu disse-lhe, senti uma perda. Era a minha casa também, tornou-se a minha casa. Pronto, claro que se fez a transição para o centro de saúde, do médico de família, mas o que eu senti foi isso. Perdi algo hoje. Esta era a minha casa. E que relação é que se estabeleceu aqui entre médica e paciente? Uma amizade, eu acho Porque a doutora Maria, peço desculpa de interromper, mas a doutora Maria de Jesus Oliveira tem páginas que lhe são dedicadas no livro Máximo Azul, não é? O livro Máximo Azul nasce pela relação que eu tenho com Maria de Jesus Oliveira. Essa é a razão dele existir. Esse livro é, primeiro de tudo, uma grande homenagem à doutora Maria de Jesus Oliveira e a todos os profissionais de saúde. Eu não quis deixar de homenagear e combinámos isto. Olha que nem todos merecem. Pronto, mas tudo bem. Há maus profissionais em qualquer área. É verdade. Mas eu tive uma Isto sorte. tem a ver com notícias recentes. Sim. Pois, tem razão. Mas olha, então fui eu que tive imensa sorte. Não, se calhar, era aquilo que eu lhe dizia. Fui instrumento. Quem me usa como instrumento deu-me essa bênção de me rodear de pessoas. Sim, mas há que celebrar os grandes profissionais de saúde, exatamente. Não é? E eu achei que médicos, enfermeiros e auxiliares. E eu queria só dizer isto, éramos uma equipa, aliás, na cirurgia esteve a doutora Isabel Aleixo, uma médica cirurgiã com imensa experiência, e por trás também todos os médicos de várias especialidades que são necessários e imprescindíveis nestes casos oncológicos, de forma a discutirmos em reunião multidisciplinar o melhor para cada doente. Portanto, vive-se com qualidade sem estômago. Há alimentos proibidos? Não. Há alimentos desaconselhados? Não. A única questão é que o Álvaro agora, para o resto da vida, tem que fazer uma injeção de vitamina B12. Porquê? Porque o estômago produz um fator intrínseco, chama-se mesmo fator intrínseco, que é um veículo para a absorção da vitamina B12 a nível intestinal. E neste caso, como não há estômago, é preciso fazer, a única forma de absorver diretamente é com uma injeção cada 2 meses. E idealmente também ir revendo as vitaminas, os minerais em termos de análises, se houver alguma baixa de ferro, etc., convém ir vendo em termos de... Mas o mais importante é mesmo a injeção de vitamina B12. Álvaro, e a sua vida volta a mudar em termos profissionais? É verdade. Tive que abandonar a vida carreira dos navios, depois de já ser oficial da Marinha Mercante, que eu adorava. Foi com tristeza que abandonou? Muito. Eu tinha-me apaixonado pelo oceano, sabe? Além da... a Paula, mas o oceano... Criei uma paixão pelo oceano. Estar no oceano profundo, noite e dia, nos dias bons, nos dias maus, criou-se uma relação muito aproximada, muita reflexão. Eu acho que aconteceu uma grande transformação dentro de mim, naquele ambiente, descobri muita coisa. E quando fiquei em possibilidade de seguir essa carreira, tive que reinventar, não é? E o que é que eu vou fazer agora? Voltei à escola, mais uma vez.
Voltou à escola para cursar coisas diferentes. Exatamente. Não tão diferentes. Voltei à escola, fui fazer um mestrado em Direito e Economia do Mar. Ah, está ligado, sim. Exatamente, que é azul. Azul. Portanto, fui fazer um upgrade aos navios. Porque esta obsessão pelo azul? Tem a ver com o mar só? Eu acho que... Mar e céu? Não, eu aprendi nos navios que azul é ser uma pessoa melhor. Azul é ser uma pessoa melhor. E a partir daí fiquei com essa ideia, quero ser uma pessoa melhor. E senti que estando perto do oceano e das atividades azuis e deste meio aquático, que faz parte de nós e com Por hoje é que grande vem todo importância. azul, por isso é que vem todo de azul hoje? Todo. Eu ando sempre assim. Não é mera coincidência? Não, sempre assim. Não consigo comprar outra roupa, é azul, azul, azul. Mas não é um azul de nobreza, é um azul de humildade, é um azul de desígnio, de propósito, de missão. Eu acredito que com o azul, com este ser uma pessoa melhor, vale a pena seguir este caminho. Então, foi assim. E mudei de vida, aos poucos... Mudou de vida e mudou de missão? Não, a missão... Ou a missão está lá, ou esteve lá desde sempre? A missão está lá desde sempre. E eu estou a perceber hoje que essa semente já lá está desde há muito tempo. Este livro, por exemplo, quem colocou esta semente foi a doutora. Colocou uma semente quando ela não me deu alta, disse-me assim: Álvaro, agora antes de sair você vai percorrer aqui o corredor e vai falar com outros doentes. Você teve sorte, mas os outros não, alguns deles não vão ter. Eu quero que você vá falar com eles. Eu fui, andei ali 1 hora ou mais. O que é que disse aos doentes? O que é que disse aos doentes que possivelmente não teriam sorte? Sabia dos doentes que não teriam sorte? Não, eu não sabia, mas eu percebi nas palavras dela e ela disse-me que eu tive sorte, mas que outros não teriam, que havia casos que não corriam tão bem como o meu, não é? Não é só sorte. Obviamente que existe um fator de predisposição, mas a forma como o Álvaro lidou com toda esta doença, a aceitação, a humildade, a escuta, a parceria, a cooperação, o interesse em querer participar em tudo o que pudesse para que o resultado fosse o melhor é sem dúvida essencial. Na minha perspectiva, é mesmo importante que o doente participe e não seja um sujeito passivo. Tem que participar, tem que perceber, por isso é que eu faço os desenhos. Ele precisa perceber o que é que se vai passar para poder colaborar da melhor maneira e para que o diálogo seja o mais claro possível. E isso, o Álvaro foi um doente exemplar, entre aspas, foi espetacular. E eu achei que isso tinha que ser partilhado, porque há pessoas que têm mais dificuldade em aceitar e que isso pudesse ser uma inspiração para os outros. E daí a ideia do livro. E criaram uma empresa nova. Sim, depois foi logo no ano da operação. Aliás, foi muito curioso porque quando eu soube o que ia acontecer, a primeira coisa que eu fiz foi inscrever-me num ginásio. Queria ir para o Hospital Forte, porque eu sabia que ia ser duro e queria ir robusto. E foi, os ginásios todos os dias. E outra coisa foi, comecei a escrever um livro. Comecei a escrever um livro logo no início de março. Curiosamente, esse livro foi publicado depois em junho desse ano. Ou seja, aproveitei o tempo de recuperação, com 57 agrafos, estava muito quietinho, e em junho foi publicado um livro. Não é este? Não é esse, foi um livro anterior. Portanto, criei um objetivo. Que tipo de livro é esse? É um livro mais técnico, chama-se Objetivo de Trabalhar no Navio, e o que é que eu deixei? Um legado para quem quisesse entrar no mundo dos navios, saber o que tinha que fazer e o que é que podia esperar. Portanto, é um manual de instruções para quem sonha com isso, mas não sabe o que é. E esse está mesmo materializado em livro? Está, esse livro está. Porque este não está ainda, este está em PDF. Exatamente, este é digital, é gratuito. Portanto, qualquer pessoa pode ler. Tem à sua disposição. Exatamente, fazemos questão que seja gratuito, a ideia é fazer uma homenagem e queremos que eles cheguem o mais longe possível. Uma homenagem a quem? A todos os profissionais de saúde, desde médicos, enfermeiros, auxiliares. Tenho um carinho muito ao hospital, trataram-me muito, ainda há bocadinho muito falei bem. deles. Sim. Fazem parte da pirâmide. Exatamente. E também a outra parte da missão do livro, que foi esta nossa cumplicidade, foi ajudar as pessoas que sofrem, aquelas pessoas que vão passar pelo mesmo que eu, ou semelhante, ou que estão em sofrimento, ou as famílias dessas pessoas, que se estivessem naquela cama do hospital, tivessem um livro assim para poderem ler. Então o Paulo empenhou-se, fez umas ilustrações muito positivas e contámos uma história e daí vem a homenagem que está aí implícita. Portanto, o livro tem estes dois objetivos. E a sua vida sempre foi vida de 3 As ou passou a ser admirar, agradecer e aceitar? Explique-me cada um destes As. Sempre estiveram estes As na sua vida ou mais presentes agora? Mais presentes agora. Esses 3 As não nascem connosco.
Eles vão se revelando. Admirar, o que é que admira? O que é isto de admirar? A vida? Admirar a vida, admirar o que nos foi dado, o que nos rodeia, as pequenas coisas, aquela flor, este copo para mim não é um copo, são pessoas que o fizeram, são pessoas que o projetaram, que o idealizaram, que escolheram as cores, escolheram a forma. E nós temos que parar e admirar tudo o que está à nossa volta, olhar com esse olhar de admiração, de espanto. Agradecer, ser grato à vida? Agradecer às pessoas acima de tudo. Parar para agradecer. Teresa, obrigado. O que é que agradece? Espera lá, que eu vou aproveitar isso tudo. O que é que agradece à Teresa? A Teresa foi um milagre da minha vida. Foi uma renovação, foi uma descoberta, foi uma transformação. Foi o que me transformou de um homem em pai. E hoje o que é para si? Hoje é uma amiga, é uma cúmplice, é um amor que nunca deixou de ser, é o meu futuro. E eu luto por este mundo melhor para que ela possa viver a sua vida num mundo melhor. É isso que é a sustentabilidade. É eu lutar para ela ter um futuro, ela e os filhos dela terem um futuro melhor, tão bom ou melhor que o meu. É isso que é. A Paula. O que é que agradece à Paula? A Paula? Você deu-me um mote, agora eu não paro. Vou até à Maria de Jesus. A Paula, agradeço ela ter enfrentado todos os medos, receios e fantasmas para estar ao meu lado. É amor. Uma coragem tremenda. É companheira. Sempre, e nós dizemos, se eu sou espada, porque eu sou um pouco assim mais assertivo, ela é a bandeira. E vamos sempre juntos. Já está a ver esta imagem, eu vou com a espada, não vou fazer mal a ninguém, mas com uma atitude de vamos fazer acontecer. Vai rasgar. Vamos transformar as ideias em ação, em coisas concretas, em coisas que sejam úteis e boas para todos. E ela, com aquela bandeira, dá-me uma força tremenda. E depois diz-se sim, vamos. É incrível. E acredito que é que tem a agradecer à doutora Maria Jesus. Bom, a doutora Maria Jesus, ela conhece-me melhor do que eu próprio, já viu? Eu tenho aqui um... Não, ela conhece-o por dentro. Exatamente. Que é uma coisa que me irrita dos médicos. Exato. Ela sabe segredos. Eu também tenho um médico que me conhece por dentro. Eu já disse 1000 vezes, ela conhece um lado de mim que eu não conheço. Ela conhece segredos meus. O que é que eu tenho a agradecer? Tenho a agradecer, por um lado, esta sorte, o termos encontrado, e depois o empenho, o carinho é a palavra certa, o carinho que ela entregou. Todos os dias, até ao fim de semana, ela ia visitar-me lá no hospital com roupa civil. E eu lembro-me, eu só fazia assim. Ela, e era minha médica, e eu ao hospital, pouco nos conhecíamos, eu só queria tocar nas mãos dela, não era? Um carinho especial, é isso que eu agradeço esse carinho. Porque ela é médica, e esta é a missão muito dela. Muito mais, entregou muito a humanidade, e isso merece um agradecimento muito E grande. a última palavra, aceitar. Aceitar o que a vida nos propõe. Exatamente, aceitar. Humildemente. Não é desistir, não é baixar os braços, é diferente. Não é de forma submissa, não é desistindo, exatamente. Não é desistir nunca, mas não sermos arrogantes, não sermos teimosos, nós somos muito pequeninos. Este universo é algo tão imenso, nós somos mesmo muito pequenos e temos de ter essa noção do espaço de quem realmente somos. O mundo não anda à nossa volta, nós é que andamos à volta do mundo. E não persistir e não pensar que o mundo está centrado em nós e que conseguimos vencer tudo, porque não conseguimos. E rapidamente, e eu aconselho com todas as pessoas, rapidamente, perante qualquer desafio, perante qualquer adversidade, procurem o outro lado. Porque se a adversidade está aqui está uma oportunidade. E isso é aceitar. E quanto mais depressa nós fazemos esta aceitação, mais depressa estamos num caminho de luz. Não é um caminho de revolta que nos consome, que nos destrói. Não, é um caminho de luz. E acho que aí começa a vitória. A vitória começa quando nós estamos nessa luz de aceitar o que nos é dado. Aceitar. E não ficarmos com mágoa. Pensa no futuro ou pensa no dia de hoje? Pensa, metade está aqui. Metade está no 2030. Está em 2030 e eu não consigo Encontramos-nos em 2030. Muito bem. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, minhas senhoras. Daqui